Oi pessoal, vamos lá então, dando continuidade na nossa playlist aí para auxiliar nos projetos de uma estação de tratamento de água, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse canal aqui, sobre essa calha, na verdade, a calha de água decantada, né? A gente mencionou um decantador convencional e você sabe que no final eu preciso verter para dentro dessas calhas a água decantada e ela vai para um canal de água decantada e depois eu vou levar isso para um processo de filtração, né? Então, só para lembrar algumas fotos, né, no final, né, do decantador, a gente tem esse tipo de calha com esses vertedores, né? São vertedores geralmente triangulares aí. Então aqui é o final do decantador, né? E a gente precisa dimensionar então o comprimento aí dessas calhas, né? Tá, aqui é no caso um decantador sem água, né, vazio, e é possível verificar aí essa calha. Qual o comprimento dessa calha, né? Em que momento, qual a quantidade de calhas que eu vou colocar? Isso tudo é dimensionado, tá? Aqui é o momento que a água sai dos floculadores para o decantador, né? A gente não vê as calhas e no final aqui temos as calhas, certo? Então, olhando o memorial de cálculo, né? Seguindo já a estação que a gente vem desenvolvendo aí, né, com a vazão de 1 metro cúbico por segundo, mas são 4 decantadores. Então, o primeiro passo aí para dimensionar essa calha, né, é que essa vazão aí linear que a gente vai adotar tem que ser menor do que a altura útil do decantador vezes a taxa de escoamento, né, que a gente está utilizando, metro cúbico metro quadrado dia, vezes 0,018 aí como valor para ajuste. Então, no nosso caso, a gente trabalhando com um decantador de 4,5, né, essa altura, essa profundidade, e a taxa que a gente depois recalculou em função da área, não ficava exatamente 40, ficava 38,3 metros cúbicos por metro quadrado dia, né? Então, esse valor aqui, né, esse produtório aqui dá 3,10 litros por segundo por metro, tá? Então, a minha vazão linear, que seria a vazão por metro, tem que ser menor ou igual a esse valor. Em tese a gente adotaria o valor 3, por exemplo, né, para ter uma calha menor. Só que dá para a gente ajustar algumas coisas. Então, por exemplo, e aí a gente tem que olhar um pouquinho o lado geométrico e não só o dado hidráulico em si, né? Mas o que a gente pode ver? A nossa vazão por decantador é de 250 litros por segundo, né? Então, eu poderia aqui, para pensar de ponto de vista geométrico, adotar uma vazão, né, linear de 2,5 litros por segundo por metro inicialmente para cálculo e ter lá preciso de 100 metros, né, para esse comprimento, né, da minha calha, né, onde vai verter a água. Então seriam 100 metros que eu preciso de calha, né? Bom, então, chegando nesse valor, né, vamos guardar ele aqui. Eu preciso depois, eu tenho uma informação que é importante, que o comprimento dessa calha, ele não pode ser maior do que 20% do comprimento do decantador, tá? Então tem essa restrição. Se vocês retornarem lá, vão ver que o nosso decantador ele ficou mais ou menos com 47 metros, tá? Poderia ajustar para 48, 45, 50, dá para fazer alguns ajustes, mas se eu não me engano, né, se eu não estou equivocado, ficou com 47 metros. Então 20% de 47 metros, então o decantador tem 47 metros total. 20% dá o valor de 9,4. Então as calhas não podem exceder, no caso aí, 9,4 para garantir esse critério aqui, né? Bom, então com isso eu consigo calcular aí o número de calhas. Eu preciso ter 100 metros, né? É o meu total necessário para garantir aquela taxa de escoamento. Porém, eu só posso ter 9,4 metros dessa calha. Tem que lembrar o seguinte: essa calha ela vai verter dos dois lados, né? Dos dois lados. Então, eu vou multiplicar esse valor por 2. Tá? Então o que acontece aqui? Se eu pegar 100 metros, que é o que eu preciso, né, e dividir pelo máximo que eu posso ter para não exceder 20%, me dá aqui um valor quebrado de 5,3 calhas. 5,3 calhas me daria esses 100 metros aqui, né?
Mas não tem como ter 5.3, fica quebrado, fica estranho, não dá para trabalhar dessa maneira, né? Então a gente adota aqui, no caso, a sugestão, adota uma calha a mais, né? Tipo, não dá para ficar com 5.3, não, 6 calhas, né? E aí eu posso aqui reduzir para 9 metros, né? Até para não ficar com o valor quebrado. Então 6 calhas com 9 metros de comprimento. Então o que seria esse meu comprimento total? Eu tenho 6 calhas vezes 9 metros vezes 2, né? Porque isso vai verter água dos dois lados, então teria 108 metros, né? Até a mais do que a gente estava inicialmente estabelecendo, sem problema algum. Eu só preciso checar qual ficaria essa minha taxa aqui. Então, essa taxa é a vazão por metro, então 250 litros por segundo, porque é 1 metro cúbico por segundo a vazão da ETA, mas são 4 decantadores, então dividir por 4, que aí divide por 108, e vamos checar qual que é a taxa, ficou 2,31. 2,31 é menor que 3,10, né? Então, sem problema algum, estou até com folga aqui, certo? Então, tendo agora já esse comprimento, né, dessa minha taxa, tendo a minha taxa, tendo esse meu comprimento, a taxa atendendo o que precisa, né, o recomendado, seguindo os 20% do comprimento, agora eu só preciso ter o espaçamento dessas calhas. Então, eu tenho a minha largura, né, do meu decantador são 12 metros, e eu estou dividindo isso por 6 calhas. Né? Então eu tenho 6 calhas adotadas. Então eu tenho que colocar 6 calhas nesses 12 metros. Me deu ali o valor de 2 metros. Né? Então entre cada calha eu tenho que ter 2 metros de espaçamento. É óbvio que, né, a gente tem que pensar agora no desenho para a gente visualizar isso. Então o meu decantador tem 47 metros. Eu tenho espaçamento de 2 metros entre as calhas e são 6 calhas, né? Só que eu tenho, com 6 calhas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 espaçamentos. E aqui, o sexto espaçamento, né? Eu tenho apenas o quê? Eu tenho 2 metros também, só que vou dividir 1 metro para cada lado, né? Para poder encaixar aqui. Então fica 1 metro nas bordas e 2 metros entre as calhas. E aqui os 9 metros que dá os 20% com folga, né? Era até 9,4. A gente está trabalhando com 9, tá? Então agora já é possível, além de ter a área do decantador, dimensionado o decantador, as dimensões, já dá para fazer o projeto aí das calhas, né? Já dá para dimensionar essas calhas aí, tanto o espaçamento quanto o comprimento delas e a taxa que elas vão suportar aí nesse caso, tá bom? Espero que tenham gostado, curte, compartilha, né? E até mais.